Está na hora do mercado financeiro. E eles já estão aqui, a postos, para passar as últimas informações de economia para a gente. Luiz Arthur Nogueira e Samidana, é com vocês. Boa tarde, Kalina. Boa tarde, William, Luiz. Boa tarde a todos. Mercado financeiro no ar com os principais destaques da economia. Hoje vamos falar sobre a expectativa para a votação da APL dos combustíveis, também o aumento da procura por criptomoedas, o impacto das chuvas para a economia de Petrópolis e muito mais. Vamos falar também, Sami, hoje sobre redução do IPI, entrevista exclusiva do Paulo Guedes. Programa recheado. Vamos começar com o Ibovespa aqui. Ibovespa hoje descolando do mundo de novo. Tem sido uma tendência nesse ano, em alta de 0,89% aos 112.714, num dia em que o mundo continua tenso mais em relação... tenso, talvez. Exatamente, sobre a possível guerra aí, sobre a Ucrânia, a Rússia. Vai ter, não vai ter? Qual é a conclusão? Olha, interessante, quase todos os setores indo bem. Dois destaques negativos, a gente viu que a média é positiva. Um destaque é Americanas, a gente deve falar mais sobre isso. O site continua fora do ar, estão falando de possíveis problemas com a entrega, então destoando, mas o setor varejista indo bem. E o outro é a Petrobras. Petróleo chegou a bater $99,50 hoje, o tipo Brent, que é referência para a Petrobras, e mesmo assim as ações estão caindo. Muita gente fala que é devido ao apoio que o Lula está tendo, às pesquisas, e ele já falou que vai se meter no preço da Petrobras. A gente sabe que isso é catastrófico para o país. No entanto, as declarações dele, o mercado vai dando uma probabilidade. Agora, ontem foi feriado nos Estados Unidos, os mercados voltaram hoje e voltaram de ressaca, mal-humorados. Olha só como andam os mercados mundo afora. Estão caindo todo mundo lá. Dow Jones queda de 0,83, SP 500 caindo 0,61, Nasdaq das empresas de tecnologia caindo 1,03. Na Ásia, todo mundo fechado em queda. China 0,96 de queda, Japão 1,71 de queda e Hong Kong caiu 2,69. Na Europa, que sofreu muito nos últimos dias, hoje teve algumas sanções, falaram, olha, a gente vai sancionar produtos. A Rússia não ameaçou cortar o fornecimento de gás, que seria um gargalo, e aí sinais cruzados muito próximo do zero. A Alemanha caindo 0,26, a Inglaterra subindo 0,13, França praticamente estável, uma queda de 0,01, assim como Espanha praticamente estável, com uma alta de 0,05. E o Brasil se beneficiando dessa alta de commodities, a que o Sami se referiu, consequentemente investidores trazendo dinheiro para a nossa Bolsa de Valores e também para o mercado de renda fixa, afinal de contas aqui eles ganham juros acima de 10% ao ano e com essa entrada de dólares o preço da moeda americana está caindo. Vamos olhar aqui no telão, observe, olha só, o dólar se aproximando da barreira de R$5, hein? R$5,06, queda de 0,71%. O euro também queda de quase 0,5%, R$5,73. Bitcoin em alta de 1,77% aos 37.772 dólares. Exatamente. Então, vamos seguir, que hoje tem muito assunto, Luiz. A gente vai falar sobre o impacto do leste europeu nos mercados globais, e quem nos atendeu, e já agradeço a participação, é o economista-chefe do Banco Digital Modal, Álvaro Bandeira. Seja bem-vindo mais uma vez ao mercado financeiro. Devemos estar com medo as bolsas. Hoje o SP 500, principal índice americano, bateu a mínima do ano. No Brasil, parece um sinal invertido, a gente está comemorando bastante. Mas o investidor deve ficar preocupado? Eu acho que o investidor tem que ficar de olho no que vai acontecer com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, a gente, nesses últimos dias, como um todo, a gente tem tido uma grande desinformação. Ora vai invadir, ora está só fazendo algumas escaramuças, os Estados Unidos liderando nas sanções, mas agora vamos ter uma declaração do presidente Biden falando sobre sanções do Reino Unido, sanções da Alemanha, a Alemanha suspendendo a atividade do gasoduto Nord Stream 2. Enfim, tem um monte de informações nessa Guerra Fria aí, e é isso que tem determinado a volatilidade do mercado, e uma hora
aversão a risco maior, outra hora aversão a risco menor, e certamente produz, o Sami, muita rotação dos ativos, tanto de bolsa quanto na renda fixa, porque aí passa-se a questionar se os Estados Unidos vão mesmo, na próxima reunião do mês de março, aumentar a taxa de juros em 0,25 ou se é 0,50 aparentemente perdendo boa chance de ser, mas enfim, tem um monte de variáveis que tem mexido com os mercados e tem causado desequilíbrio. Afora isso, no Brasil a gente tem um fluxo de recursos ingressando no país muito forte. A taxa de juros muito alta, né, por aqui, a segunda maior taxa entre os países emergentes, e uma taxa real de juros quase que da ordem de 8%. Então, um quadro que facilita algumas operações que a gente chama de carry trade, troca de moedas e aplicação em taxa de juros por aqui. Enfim, um quadro muito complicado e que ainda certamente vai ter desdobramentos nos próximos dias. Vamos ter mesmo uma guerra, vamos ter mesmo uma invasão das regiões separatistas. Como é que essa situação se posiciona e como é que se posicionam as sanções? A gente tem ouvido ao longo do dia de hoje muitas sanções a pessoas, a bancos, a comércio e investimentos, enfim. Então, é um quadro muito complicado e os mercados, na verdade, retratam isso. Você falou do petróleo Brent chegando quase a $100, o WTI de manhã cedo estava acima de $95. Então, um quadro muito complexo que traz consequências também para o Brasil no que diz respeito à taxa de inflação e o próprio posicionamento do Banco Central com relação à ampliação da taxa de juros nas próximas reuniões, sabe? Álvaro, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro aqui na Jovem Pan News. Álvaro, essa entrada de recursos para a Bolsa Brasileira, claro que ela é positiva, ela é bem-vinda, mas quando a gente olha com lupa, os estrangeiros estão comprando ali meia dúzia de ações muito atreladas a commodities, né? Não é que a Bolsa inteira brasileira está sendo comprada. E aí vem a pergunta de $1 trilhão. Como é que a gente orienta o pequeno investidor? É hora de comprar ou de vender ações? Olha, nesses momentos de constrangimento e de grande volatilidade, aparecem algumas chances extraordinárias de lucro, né? Porque você tem má precificação de alguns ativos. Agora mesmo vocês citaram, por exemplo, petróleo subindo forte ainda no exterior e a Petrobras caindo por aqui. Petrobras que divulga balanço amanhã e que aparentemente vem com um balanço bom e que vai pagar bons dividendos, assim como a Vale, que publica balanço na quinta-feira e também deve pagar bons dividendos, junto com o próprio setor bancário, que deve ter uma performance melhor nesse primeiro semestre, com certeza. Então, você tem um quadro onde existem boas possibilidades de ganho. O que a gente tem visto é um fluxo de investidores estrangeiros na Bolsa, mas também um fluxo de saída de recursos de investidores institucionais, que é muito de saída de fundos multimercados e de fundos de ação para aproveitar o ganho da renda fixa maior do que nós tínhamos no passado. Então, essa movimentação de recursos e rotação de ativos, hoje, por exemplo, a gente tem um quadro em que as ações de tecnologia estão andando bem, as ações de varejo estão andando bem, mas a semana passada andaram muito mal e as de tecnologia também. Então, a gente tem muita rotação de ativos também, fazendo com que os mercados fiquem desse jeito. Mas você tem absoluta razão. As ações que estão subindo são as ações líderes do mercado. Setor bancário, papel e celulose, as de commodities no geral, mineral, proteínas, enfim, são as que acabam puxando o mercado. E a gente tem um quadro muito interessante. No ano passado, as bolsas americanas valorizaram acima de 20%, 25%, 27%. Nós perdemos a Bovespa 11%, e agora a gente tem uma inversão. Você falou no S&P, o S&P caía 8,8%, 9%, e aqui a gente sobe 7%. Então, temos uma inversão de tendência. Então, é um quadro muito complicado. Os investidores de pequeno porte têm que manter o olho
e eu diria que talvez nesse momento seja bom aplicar em fundos bem geridos de fundos institucionais, de empresas consolidadas, porque aí você se protege um pouco mais na carteira deles. Muito bem, Álvaro Bandeira, economista-chefe do Banco Digital Modal Mais. Muito obrigado, Álvaro, pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. E agora informações importantes, Sami, sobre o ministro Paulo Guedes. O governo planeja reduzir em 25% a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A repórter Camila Yunes traz ao vivo as informações que vieram de um evento. Boa tarde, Camila. Quais são as principais notícias aí do ministro da Economia? Oi, Sami, muito boa tarde para você, para o Luiz, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, ele deu essas declarações hoje pela manhã durante um evento promovido pelo BTG Pactual. E ele falou justamente nessa redução de 25% do imposto sobre produtos industrializados. Ele disse que a indústria brasileira sofre há décadas com a tributação alta e aí um corte, nesse imposto seria uma das ações do governo para produzir o que ele chamou de reindustrialização aqui no país. Ele, inclusive, comparou a situação com o agronegócio no Brasil, disse que a agricultura está voando justamente porque não tem imposto sobre o produto agrícola. Ele também, Sami, destacou medidas que o governo tomou, que a gestão dele à frente do Ministério da Economia tomou ao longo desses anos durante o governo Bolsonaro. Disse que as perspectivas de inflação estão descendo. Ele falou que muitos economistas erraram e muito provavelmente vão errar de novo em falar numa queda da economia brasileira nesse ano de 2022. Falou também sobre assumir o orçamento público, que é preciso ter essa firmeza para assumir o orçamento público, que se uma verba foi destinada para a saúde, é preciso arcar com isso, que não há recursos para outras coisas. Então, falou muito sobre isso, sobre essa importância de decidir sobre os recursos públicos. Ele disse também um outro ponto a respeito da situação de pobreza aqui no Brasil. Ele disse que está diminuindo, que inclusive algumas medidas que podem ser tomadas para ajudar pegar alguns recursos de futuras privatizações para ajudar nessa redução da pobreza aqui no Brasil. Ele também disse que o governo estuda liberar o saque de recursos do FGTS para a população quitar dívidas. Também esteve neste encontro promovido pelo BTG, Sami, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também o governador de São Paulo, João Dória, e o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Obrigado, Camila. Muito importantes essas diretrizes do ministro, Luiz? Chama a atenção. Acho uma ótima ideia o FGTS, começando pelo fim. O FGTS é um dinheiro do trabalhador, que hoje é sequestrado pelo governo. Então, se é seu, você pode fazer o que você quiser. Isso ajudaria a economia e a pessoa sabe melhor o que faz. E, para piorar, o FGTS paga 3% ao ano mais TR. Com uma inflação de 10%, não só sequestra o dinheiro, como ele é corroído no tempo. Então, esse eu acho um grande ponto. Deveria ter muito mais liberdade. Quanto ao IPI, também é legal, essa medida. Eu gosto porque a ideia é um corte horizontal, linear para todos os setores, exceto bebidas e cigarros, de 25%. É muito diferente, por exemplo, do que foi feito, Sami, lá no governo Dilma, em que foram escolhidos 2, 3 setores campeões. Às vezes o cara com lobby mais forte, Exato. Os amigos do rei, a gente não sabe o critério. O critério, e aí você favoreceu só aqueles setores. Aqui não, é 25% de redução do IPI para todo o setor industrial. Agora, tem que fechar a conta do ponto de vista fiscal. Óbvio, vai reduzir imposto, tem que reduzir gasto do outro lado. E privatização, ele fala, ele falou, na verdade, em relação à pobreza. Mas você não pode ficar, uma hora acaba, você não pode pegar uma receita esporádica, que é uma questão de privatização, com um gasto recorrente. Então, acho legal essa ideia. Agora a gente sabe que existe, Luiz, e até você esteve ontem com o Paulo Guedes, que você chama inclusive de Paulinho, brincadeira, com ele, existe aí um clima tenso Sim. entre o Ministério da Economia, que tem uma visão liberal, e os outros interesses políticos.
Então, às vezes, eles perdem a briga internamente dentro do governo. Não, sem né? dúvida. Ontem ficou claro no programa Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan News que tem uma guerra política dentro do governo entre o Ministério da Economia e a ala política do ministro Ciro Nogueira, né, do Rogério Marinho. Um exemplo a gente vai dar agora, que envolve os combustíveis. Ontem a gente perguntou para o ministro Paulo Guedes o que ele achava, por exemplo, das propostas dos candidatos mais à esquerda de baratear a gasolina na marra mesmo. Vai dar gasolina barata. O petróleo é nosso. Exato. Com petróleo a $100, como é que você oferece gasolina a R$3? Vamos acompanhar o que disse o ministro Paulo Guedes. Essa solução que os políticos de esquerda dão, eles já fizeram. Eles já quebraram a Petrobras, eles já quebraram a Eletrobras. Então, essa política de baixar o preço, eles já fizeram e já quebraram. Então, nós já sabemos que não funciona, não é assim que funciona. Por outro lado, nós não podemos deixar dois monopólios verticalizados extraindo lucros extraordinários dos brasileiros. Esse modelo chegou ao fim, porque nós sabemos que o caminho da prosperidade exige competição, economia de mercado, para privatizar tudo. Privatizar. Então é evidente que nós temos que seguir esse caminho. Não é nem por questão ideológica, é por necessidade de sustentação do crescimento. Então nós temos uma transição de um modelo dirigista que, como eu disse, desembocou em corrupção, baixo crescimento. Foi um modelo ruim, ele se exauriu. Não concordo plenamente com o ministro. Aliás, esse sabe de economia. Agora, nem tudo que ele fala chega na ponta porque existem guerras políticas. O Lira, inclusive, deu uma declaração que não vão votar PECs que ameacem a dívida pública ou o teto de gastos, o que é ótimo, porque acaba mal. Seja fundo de estabilidade, seja isso, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Quem tentou bater de frente com o mercado, falando, aqui o preço é diferente, acabou com um final muito triste. Exatamente. Bom, e a gente sabe que o ministro Paulo Guedes tem uma agenda liberal, né? E o presidente Bolsonaro foi eleito no primeiro mandato justamente com essa agenda liberal. E ontem nós perguntamos ao ministro Paulo Guedes se ele estaria com o presidente Bolsonaro numa eventual reeleição. Ouça só o que disse o ministro. Se você vê que essa aliança de conservadores e liberais está seguindo, você está entusiasmado. Agora, se se for um governo só conservador e não tiver, porque eu acredito no caminho da prosperidade, eu acredito no presidente Bolsonaro, eu acho que ele quer fazer o caminho da prosperidade. Agora, há atrativos, há entornos, tem gente que quer desviá-lo, tem gente que acha que as estatais são boas, que Correios, que Casa da Moeda, que Petrobras, que isso tem que ficar com o governo mesmo. E aí, se você trocar o de dirigismo de esquerda por dirigismo de direita, a gente também já conhece as experiências históricas. Não funciona. Do que isso vai acontecer. Então, enquanto eu tiver a confiança dele e de que... entusiasmo. E o entusiasmo, nós vamos estar juntos. Então, para mim, Sami, ficou claro, ele só estará no eventual segundo governo se for para ser um governo liberal na economia. Esse primeiro governo teve pontos positivos, teve reforma da Previdência, teve revogado de leis. Banco Central Independente. Banco Central Independente, mas assim, a agenda liberal ficou aquém do que era prometido e aquém do que o próprio Paulo Guedes falava. Então, a gente vê esse conflito. Eu sou bastante inclinado a políticas liberais, a maioria dos economistas são ortodoxos, que é o caso, mas a gente vê uma dificuldade de se impor, né? Então é o que ele falou, seja dirigismo de direita ou de esquerda, é ruim, igual, claro, teve a questão da corrupção, mas isso pesou, mas em tese o dirigismo já é ruim. Você ficou convencido que teremos uma agenda liberal de fato num eventual segundo mandato? Olha, ou você ficou assim meio ressabiado? Não, eu fiquei ressabiado. Agora, se o Paulo Guedes estiver na campanha, é porque ele convenceu o presidente Bolsonaro a abraçar a agenda liberal num eventual segundo mandato. Então, para mim, vai ser simbólico. Paulo Guedes estará na campanha, eu acredito que será um governo liberal. Se Paulo Guedes pular fora do barco, não teremos um governo liberal. Aguardaremos e acompanharemos aqui na Jovem Pan. Bom, um número que saiu hoje foi o índice de confiança do consumidor, que subiu 2,9 pontos em fevereiro, indo aos 77 pontos. Esse é o maior nível para o ICC, que é o índice da FGV, desde agosto de 2021, quando estava em 81,8 pontos, né? A FGV faz alguns destaques. A gente tem o gráfico aí para as pessoas olharem, e ele falou que o Auxílio Brasil deve ter favorecido principalmente as faixas mais baixas. Também a gente teve uma retomada do mercado de trabalho, que favorece, e pessoas otimistas
gira a economia. Por quê? Porque você compra mais, você fala assim, eu não preciso guardar tanto dinheiro, vai girando a economia. Então aqui a gente tem o índice, né? Ele tinha batido, como a gente falou, em agosto, desde agosto ele não atingia esse valor. Estamos retomando. Assim, é a impressão que a gente tem nos números, né? Bolsa melhorando, dólar caindo, a gente está começando a inclinar a curva para um caminho da prosperidade. Tem que tomar cuidado para a política, né, não atrapalhar, não é para fazer mais gasto, é para ir no caminho da ortodoxia econômica. Exato. E pegando o gancho no que você falou, Sami, sobre o Auxílio Brasil pagando R$400, que foi um dos fatores apontados pela Fundação Getúlio Vargas, nós vamos conversar agora com o economista da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Rodrigo Mariano. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem? Boa tarde a todos, um prazer aqui estar com vocês novamente. Rodrigo, vocês já sentiram na ponta, nos supermercados, esse impulso do Auxílio Brasil e o consumidor, principalmente de baixa renda, um pouco mais otimista? O consumidor, principalmente o consumidor de baixa renda, ele é mais afetado, né, positivamente em momentos aí, principalmente como o atual, de algumas informações aí, como o próprio Sami colocou, né, de informações positivas, né, o dólar caindo, alguns sinais de alguns itens aí da cesta básica se comportando de maneira mais favorável em termos de preço, ou seja, redução de preços em alguns produtos, e o auxílio emergencial de fato veio para melhorar a situação nesse momento, diante aí da alta, né, que nós tivemos de inflação em 2021, que prejudicou boa parte do poder de compra dos consumidores, principalmente aqueles de baixa renda. Então a gente já percebe, do ponto de vista aí, no ambiente nacional, e aqui no estado de São Paulo, uma maior movimentação aí dos consumidores, né, diante desse cenário do Auxílio Brasil, né, principalmente naquelas classes de rendas mais baixas. Em relação à classe média, você percebe uma mudança de hábito com essa melhora da confiança e dólar mais baixo? Talvez vendas maiores de produtos premium ou até quantidades, né, de supérfluos, assim, bens não tão necessários, vendidos nos mercados, ou ainda não chegou? Esse movimento ainda não chegou, Sami. A gente acredita muito, até o indicador aí, o índice de confiança, aponta uma melhora no ambiente de consumo de bens duráveis, né? Isso é algo muito comum, né, no ambiente de melhora de confiança, principalmente quando o consumidor está olhando no curto e mais no médio e longo prazo, né? Ou seja, bens de consumo duráveis demanda, muitas vezes, né, principalmente na classe média, um parcelamento. Então, ambientes melhorando a confiança aí do consumidor aponta provavelmente com uma tendência melhor dos consumos de bens duráveis e, obviamente, isso canaliza boa parte do seu consumo para bens duráveis e não os bens não duráveis, que é o caso dos supermercados. Então, a gente ainda não nota o impacto dessa melhora na classe média, mas acreditamos aí que é muito mais pelo momento, né, de ser recente ainda essa melhora no ambiente econômico, tanto do ponto de vista da confiança atual do consumidor, quanto do ponto de vista futuro. É importante frisar que ambos os indicadores, né, a percepção atual e o futuro, apresentaram melhora. E o outro fato importante é que desde agosto nós não tínhamos isso, né, e se relembrarmos, né, na linha do tempo, agosto justamente é o pós, né, aquele pós-período onde nós tivemos um agravamento muito elevado da pandemia ali por volta dos meses de maio, junho, julho. Então, a saída daquele momento proporcionou um indicador e nós estamos voltando àquele momento de agosto. Então, a confiança daqui para frente, dado, né, o cenário de indicadores que nós temos visto nos últimos dias, é bem provável que esse indicador se sustente nos próximos meses e isso, com certeza, vai trazer o consumidor da classe média, da classe de rendas mais baixas, de volta aí a um consumo mais pujante nos supermercados. Rodrigo, nós temos ainda 2 minutinhos. Eu queria saber se com essa inflação de 10% ao ano, se houve uma mudança de comportamento do consumidor nos últimos meses de voltar a fazer aquela compra mensal para preservar o poder de compras, que é algo que a gente via muito lá nas décadas passadas de hiperinflação, ou não chegou tanto a ter esse movimento? Nós não percebemos tanto a compra do mês, mas nós percebemos muito a redução dos itens no carrinho, né? Então, isso é fato, é a perda do poder de compra. Então, com R$100
Por exemplo, você comprava 10 itens, com os mesmos R$100 você está comprando 8 itens, né, após um período. Então, isso tem mudado o comportamento do consumidor em pesquisar mais preços, isso é o que nós temos identificado, né, mais preços dentro da loja e também pesquisado mais pontos de venda, ou seja, ele tem pesquisado mais supermercados buscando oferta, o consumidor tem canalizado aí os seus esforços diante do cenário de inflação mais elevada, em buscar oportunidades de oferta. Então, a oferta foi o grande comportamento aí do consumidor, o que ele buscou nesses últimos 12 meses. Rodrigo Mariano, que é economista da Associação Paulista de Supermercados, obrigado pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Muito bem. Sami, hoje tem uma notícia importante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou um projeto de regulamentação das criptomoedas aqui no Brasil. Ontem mesmo a gente falou aqui no Mercado Financeiro. Volume, exato, volume grande. Mais que dobrou, né? É importante regulamentar, na sua opinião, Sami? É importante regulamentar. Veja, regulamentar é você, como eu declaro no imposto de renda, como eu ponho a origem do dinheiro, e sim, como você declara no imposto de renda obras de arte, como você declara móveis acima de um determinado valor. Agora, a concepção da criptomoeda, ela não está sujeita a um emissor, que pode emitir mais ou diminuir, fazer política monetária. Então, esse eu acho que é o caminho natural, a tecnologia avança, com isso a regulação também avança. Mas a gente tem um assunto, para encerrar, muito interessante, né? O investimento da Heineken em São Paulo e a crise nas lojas americanas são os temas do nosso comentarista, Bruno Meyer. Americanas está caindo. Agora, 14 horas e 56 minutos em São Paulo. Boa tarde a você que nos acompanha no Mercado Financeiro. E esses são os destaques de negócios de hoje. O Grupo Heineken vai investir 320 milhões de reais no estado de São Paulo. O montante vai ampliar a agenda de sustentabilidade e expandir a produção, especialmente do rótulo Heineken 0.0, a cerveja sem álcool. Nós divulgamos há poucos dias o resultado da companhia holandesa e houve um aumento expressivo na venda de bebidas da marca no Brasil. Destaque principalmente para o segmento mais premium, mais caro, e também na bebida sem álcool. Com o dinheiro anunciado para São Paulo, a fabricante de cervejas vai modernizar as cervejarias localizadas nas cidades paulistas de Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jordão. A expectativa é a criação de 400 empregos nessa expansão. O investimento se soma a outros 1 bilhão e 700 milhões de reais em aportes feitos ao longo dos últimos 3 anos em São Paulo. Na parte da sustentabilidade, a cervejeira tem a meta de chegar a 100% de energia renovável em todas as fábricas em 2023. E nós seguimos acompanhando o caso das Americanas e o submarino que seguem fora do ar. Quanto mais o tempo passa de suspensão, maior fica o rombo. Analistas que acompanham o mercado do varejo e com base no último balanço da companhia, falam que a perda diária, tanto na venda de produtos próprios das Americanas, nos canais digitais, quanto com a venda de terceiros, pode chegar a 100 milhões de reais. Repito, isso por dia, hein? 100 milhões de reais. E essa pane das Americanas não poupou a concorrência de dar um tiro no pé e voltar atrás logo depois. As Casas Bahia fez piada, eles fizeram piada com a situação das Americanas e no aplicativo anunciou uma promoção com a frase "caiu aí?". Depois, ainda em mensagem aos clientes, as Casas Bahia mandaram: "Aqui a queda é só nos preços". Pela repercussão negativa, a mensagem já foi retirada do ar. Depois, em nota, a Via, que é a dona das Casas Bahia, fez um meia-culpa e disse que a marca é solidária e atenta com os temas do setor. Sami Luiz, é com vocês. Bruno, muito interessante. A gente já está aqui, Luiz, com o gráfico projetado. Dessa vez projetamos 5 dias. Então aqui é a queda de ontem. Então, uma queda. E hoje, de novo, continuou caindo. Mais 5%, né? Nos 5 dias, a queda foi 13,76%. Eu acho que no acumulado de 2 deve ter dado algo próximo a 10%. Exato. A gente sabe que porcentagem. Agora, as varejistas estão tomando espaço, né? Ficamos preocupados, né? Porque, assim,
Problemas teve, mas não retoma. Pois é. A imagem fica bastante danificada. Situação complicada das Americanas. Bom, e o mercado financeiro fica por aqui, Sami, assim como o Headline News, Sim, mas senhor. voltaremos amanhã às 2h30. Aqui em ponto, aguardamos. Vocês fiquem agora com Entre Linhas. Apresentação, Adalberto Piotr. Tchau, tchau.